Olá, hoje no programa Saúde e Consciência eu converso com a enfermeira Deizimara Murilo Ribeiro Rodrigues, que é mestre na área de enfermagem, egressa da Universidade Paranaense e que atua hoje frente à saúde pública. Deise, obrigada por você estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço pelo convite. Que bom! Estamos aqui para falar um pouquinho, sobre a saúde aqui no Brasil. Então, Deise, como é que está a situação da saúde pública? A saúde da família mudou, evoluiu, ampliou a equipe, tem nova norma? Como é que está funcionando isso? Então, hoje nós estamos com algumas normas, algumas regulamentações novas, Então, a portaria 2488 é uma portaria de 2011, que é uma portaria que ela veio trazer como estruturar a atenção básica, a Política Nacional de Atenção Básica, e também estruturar o funcionamento das equipes de estratégia de saúde da família. Então, nós temos hoje 3 portarias, na verdade, que regulamentam tanto o financiamento da estratégia de saúde da família, como também como se dá essas equipes dentro dos municípios, como elas funcionam, carga horária de profissionais e as atribuições de cada profissional nessas equipes. Então, hoje, a primeira portaria que a gente tem que estudar e tem que entender um pouco é a 204, essa portaria ela é um pouco mais antiga, ela é de 2007, e ela traz os blocos de financiamento. Então, a estratégia de saúde da família, ela está dentro do bloco da atenção básica. E aí, dentro desse bloco, nós vamos ter também o PAB, que a gente chama que é o piso da atenção básica, o fixo e o variável. Então, são as formas de financiar essas equipes e de financiar a atenção básica. Os municípios, principalmente de pequeno porte, eles têm uma dificuldade em relação ao financiamento, porque o PAB fixo, ele é um valor que o município recebe do governo federal por habitante. Então, são em média R$ 2,22 por habitante. Então, os municípios de pequeno porte recebem um valor baixo. Porém, a gente também tem o PIB variável, que é o piso da atenção básica, PAB variável, desculpa. Que esse PAB variável, como ele funciona? Isso vai depender de como as equipes se comportam, o que elas têm dentro do seu município, o que elas trouxeram do governo, o que elas agregaram para os seus municípios para melhorar a atenção básica em saúde. Então, no PAB variável, nós vamos receber um valor, um financiamento do governo mensal, de acordo com o que a equipe trabalha. Então, os municípios que têm equipe de saúde da família, na modalidade 1 ou 2, eles vão receber um valor do governo federal por volta de R$ 7.130. Por equipe? Por equipe, exatamente. A equipe modalidade 1, ela recebe, na verdade, um valor um pouco mais alto, mas nós não temos nessa região, porque a modalidade 1 são as equipes que trabalham com região indígena, região ribeirinha, quilombos, mas hoje aqui na nossa região nós temos as equipes em modalidade 2. As equipes que todos nós conhecemos, que tem um médico, um enfermeiro, o técnico de enfermagem, os agentes comunitários de saúde. Essas equipes a gente considera equipe de modalidade 2. Então, por equipe, nessas equipes, nós vamos receber os R$ 7.000. Além desse valor, nós recebemos também, por equipe de saúde bucal, um valor de R$ 2.230, se for modalidade 1. Modalidade 2, que seriam 2 dentistas de 40 horas, 2 odontólogos de 40 horas, um valor um pouco mais alto. Ainda assim, existem vários entraves nesse valor. Então, por exemplo, os municípios que aderiram ao Mais Médicos tiveram um corte no valor do PAB variável, porque entende-se que esse valor também é para pagar médicos. Com a vinda do médico, dos Mais Médicos, que o governo está pagando para eles, então é cortado um valor do PAB variável do município. É uma contradição, É uma contradição, exatamente. Então, assim, ao mesmo tempo que todos os municípios ficaram na esperança de que teriam nesse momento um médico do governo, que o governo estava trazendo para beneficiar o município perdeu recurso e ele também tem que disponibilizar vários recursos para esse médico. Então, por exemplo, eu trabalho no município de Maria Helena, um município de pequeno porte, são 5.996 habitantes, então o nosso PIB fixo, o PAB fixo é baixo e o nosso PAB variável, ele sofreu um corte quando nós recebemos uma cubana do programa Mais Médicos. Aí nós fornecemos a residência para ela, água, luz, todos esses recursos tem que ser do município. O município que tem que arcar com essas despesas. Eu não sabia que o programa Mais Médico, o município arcava com as despesas de moradia. Moradia, sim, o município que tem que arcar com essas despesas.
Existe um lado positivo, porque mudou-se muito a visão dos médicos em relação ao trabalho na estratégia de saúde da família, a carga horária, porque esses médicos permanecem 40 horas dentro da unidade de saúde. Eles têm um dia de folga, que na verdade é um dia para estudos, que eles fazem uma pós-graduação. Ainda assim, a parte do recurso financeiro, no final das contas, analisando com o gestor, a gente percebe que o município acaba perdendo o recurso financeiro. Uma grande parte. 40 horas é esse médico que vem do programa Mais Médico. Isso. Porque a gente sabe que tem uma história, não estou falando de Maria Helena, estou falando de Brasil, né? Nível de que tem uma história da dificuldade e da permanência do profissional da área médica, 8 horas diárias. Né? Essa dificuldade é nível de Brasil mesmo. Essa política, apesar da 2488, ela ser de 2011, ser relativamente uma política nova, porque dentro das políticas do SUS em geral, nós trabalhamos com ainda leis muito antigas, ela ainda tem algumas, principalmente essa questão da carga horária dos profissionais, ainda é muito difícil, exatamente pela questão do profissional médico, hoje é a maior dificuldade, porque nós não temos número suficiente, os profissionais para estarem 8 horas na estratégia, e eles acabam acumulando 2, 3 trabalhos e não ficando essas 40 horas. O médico ele pode ser cadastrado hoje com 30 horas na estratégia, porém o que acontece? Quando o médico pega 30 horas no município, ele acaba pegando 30 horas em outro município. Mas o cadastro não cruza? Exatamente. Aí é essa questão. Aí vem o Cadastro Nacional de Saúde, Estabelecimento de Saúde, né, no QNS, que você precisa cadastrar o seu médico. E aí é a hora que, se você cadastrar, hoje aconteceu no início do ano passado no nosso município, de cadastrarmos um médico que ele já estava cadastrado lá no Nordeste, no município de lá, porque ele era de lá, e nós perdemos durante 2 meses, nós não recebemos nenhum recurso do governo federal, porque ele entende que você estava fazendo um ato ilegal. Então, assim que você lança um profissional ali no sistema, que ele já estava cadastrado em outro município, o recurso dos 2 municípios é cortado. Então, a gente tem um cuidado muito grande em relação a isso, e às vezes o profissional tem dificuldade de entender que ele não pode estar cadastrado em 2 equipes, porque aí ele faz 6 horas realmente, às vezes entra às 7, sai 1 da tarde, na outra equipe entra 1 e sai às 7 da noite, acontece hoje muito isso, mas ele não pode estar cadastrado nas 2. A única forma de um médico estar cadastrado em 2 equipes é em modalidades transitórias, mas isso é muito raro de ter equipes em modalidade transitória, então tem isso na política, mas não é praticado, não existe essa prática. Desde você falou que vem 7 mil hoje atualmente, né, por equipe. E aí o restante do custo dessa equipe, que envolve salário, transporte, para fazer visitas, né, é contrapartida do município. Do município. Existem alguns programas que recebem o incentivo do governo estadual, mas a grande parte do recurso é recurso federal e a contrapartida do município. Então, o município ele pode aplicar o recurso do município para a saúde. Existe um limite, uma porcentagem dos recursos financeiros do município que pode ser aplicados para a saúde, e normalmente os municípios estouram em muito essa porcentagem. Então, em média, o que é para ser aplicado 18%, no máximo 20%, o ano passado, mas todos os municípios têm que aplicar muito além disso, porque o que vem do governo federal não dá para sobreviver. Então, assim, a contrapartida normalmente fica em 22%, 23%, e aí a gente acaba da saúde tirando um pouquinho que seria da educação, que seria do transporte, do restante do município, do asfalto. Então, assim, para poder cumprir com o que o município precisa de recursos para fazer o atendimento. Me fale um pouquinho sobre a saúde de Maria Helena, uma cidade que eu amo de paixão. Eu tenho uma história de amor com Maria Helena, você sabe disso, né? É uma cidade assim que me acolheu quando eu cheguei nessa região aqui, então eu gosto muito de lá. Hoje, como está o serviço lá? Então, Maria Helena, a gente está num processo de evolução. Eu acho que quem passa por Maria Helena se apaixona, porque eu fui para lá, esses dias eu saí por motivos de outro concurso, mas eu voltei porque é irresistível. Maria Helena realmente é uma cidade que tem potencial para crescer muito, e assim, na saúde a gente consegue organizar o trabalho. Então, nós tínhamos uma dificuldade porque nós não tínhamos uma unidade de saúde, unidade básica de saúde. Todo o atendimento de Maria Helena em saúde era feito dentro do pronto atendimento,
que é uma estrutura de um hospital antigo, de mais de 50 anos. É uma estrutura que precisa, na verdade, a intenção é que nem é reforma, é realmente construir uma unidade de pronto atendimento, uma UPA. E aí, o ano passado nós conseguimos, agora dia 6 de junho, nós vamos comemorar 1 ano da inauguração da unidade. Foi um recurso do PEMAC, do governo, uma parceria do governo do estado com o município. Então, nós recebemos uma unidade no modelo atual, no modelo respeitando todas as regulamentações, a RDC. E aí, essa unidade, ela é linda, então posso falar que é uma unidade enorme. E a gente conseguiu estruturar a atenção básica agora, porque nós perdemos pontos na última avaliação do PEMAC, que é um programa de melhoria da atenção básica, porque nós acabava que misturava ali dentro do pronto atendimento que é a urgência e emergência, do que é a promoção da saúde, a prevenção, que seria realizada dentro da unidade básica de saúde. E aí hoje, com a unidade de saúde, nós conseguimos melhorar muito. Nós temos a equipe formada tanto na estratégia de saúde da família urbana como na rural completa. Nós não temos áreas descobertas, nós temos ACS em todas as áreas. Inclusive, nós, no último mês, a gente realizou uma redivisão das áreas das ACS, porque entendia-se que era muita família para cada ACS. Então, nós temos um limite de acesso a 750 pessoas por ACS. E aí, nós gostaríamos de estar melhorando para as ACS o número da área para elas poderem trabalhar melhor. E aí nós conseguimos contratar mais uma ACS, então na equipe urbana nós temos 9 agentes comunitários de saúde e na equipe rural mais 6 ACS. Então é uma equipe grande de agente comunitário e a gente consegue fazer um trabalho realmente que é o objetivo da estratégia, de estar perto do paciente, de entender cada área daquela, quem mora, de reconhecer por falar com aquele paciente. Então, assim, é um trabalho assim, que você consegue avaliar cada momento que você está fazendo e sentir parte daquela comunidade. Então, assim, eu não tenho lá nenhum dos profissionais, acho que o município inteiro tem o telefone de todo mundo sabe a hora que pode ligar e que não pode ligar, e isso é muito, muito legal para nós. Agora eu converso com a enfermeira especialista em urgência e emergência, a enfermeira Micaele Nathalie Mendes, que é coordenadora atualmente do CISA e trabalha também frente ao programa de tuberculose. Isso. Obrigada, Micaele, por você estar atendido o nosso convite. Obrigada a você pelo convite. Micaele, qual é a atuação de enfermagem, do enfermeiro dentro do CISA? Antes disso, o que é o CISA para quem está nos assistindo? O CISA é um consórcio de saúde que atende os 19 municípios aqui da AME-Rios. Ele atende os pacientes nas especialidades, né? Então, ele tem um atendimento na unidade básica e depois, quando necessita de um atendimento especializado, é encaminhado ao CISA. E no CISA a gente tem os programas que a gente trabalha em conjunto com a atenção básica, que são os programas de tuberculose, hanseníase, HIV/AIDS e o das hepatites, né? Então, além do programa também das gestantes de risco, e a gente também tem um ambulatório de feridas. E os ostomizados também são atendidos, também tudo em conjunto com a atenção básica. Esses pacientes não de Umuarama, só dos 19 municípios que compõem a regional, é isso, né? Isso. Cruzeiro e Umuarama não participam do consórcio. Só esses outros 19 municípios que são encaminhados para cá. Que necessitam de especialidades, daí vem para o consórcio. Micaele, você trabalha frente ao programa de tuberculose, né? Sim. E até, inclusive, na semana de enfermagem aqui da Unipar, você vai ministrar uma palestra sobre a atuação do enfermeiro, né? Uhum. O que faz o enfermeiro e o que é esse programa? Bom, a tuberculose ainda é uma doença de grande preocupação da Organização Mundial de Saúde. O Brasil ele ocupa o 16º lugar do ranking de campeões de tuberculose. Então, assim, não é um ranking muito agradável. Uma média, o ano passado, o Brasil teve 67.966 casos de tuberculose notificados. No Paraná, cerca de 2.500 casos todos os anos. Né? O índice de morte no Paraná é de 300 mortes por tuberculose. Aqui na região, nós tivemos o ano passado 46 casos de tuberculose, aqui nesses 19 municípios notificadas, e até agora, no mês de abril, a gente já tem 11 casos notificados. Nossa. Então, é uma doença de grande preocupação, porque ela também envolve a maneira como esse indivíduo vive, as condições que ele vive, né? Então, é uma doença multifatorial.
E o enfermeiro está na busca desses pacientes para que a gente consiga encerrar a cadeia de contaminação, né? E a busca sempre do enfermeiro está naquele paciente que é o sintomático respiratório, que é aquele que apresenta tosse por mais de 3 semanas, né? E isso varia muito, tanto pela condição de vida desse indivíduo, que a população indígena, por exemplo, ela tem um risco 3 vezes maior que a população em geral. E o paciente morador de rua, né, o morador de rua, ele tem 47 vezes mais chances de contrair a tuberculose. Nossa. E a gente tem que parar, a função do enfermeiro é parar esse ciclo. Então, a gente tem uma busca ativa desse paciente, né, apresentou tosse, e aí que entra a atenção básica, né, que a gente precisa que a atenção básica, que o enfermeiro, que o agente comunitário, que aquele profissional da unidade de saúde esteja buscando esse paciente e encaminhando ele para o tratamento. Então, o CISA ele é referência no tratamento de tuberculose aqui na região, assim como o tratamento do paciente que ele é resistente já aos medicamentos. Então, aqui na região, na 12ª regional, o CISA atende também os pacientes multiresistentes aos antibióticos da tuberculose, né? Então, o enfermeiro ele tem a função de captar esse paciente e encaminhar para atendimento. A partir do momento que ele é atendido, são solicitados alguns exames, que inclusive o enfermeiro pode solicitar esses exames, que é o exame do BAR, né, que é a baciloscopia, o raio-x, e a gente também pede a prova tuberculínica, que é um marcador que é aplicado, né, inoculado intradérmico no braço, para a gente medir o enduramento para ver se esse paciente teve contato ou não com esse bacilo. Porque a tuberculose é causada por uma bactéria, né? Por isso essa disseminação dela também muito rápida, porque é por via respiratória. A gente brinca até que a suscetibilidade é praticamente universal. A gente fala, respirou, corre o risco de se contrair a tuberculose. Então, o enfermeiro tem essa responsabilidade de ir atrás desses pacientes e solicitando esses exames que se inicie o tratamento. E a adesão ao tratamento, Micaele, é difícil? Porque existia, não sei se ainda existe, mas há muitos anos atrás havia um preconceito em relação ao paciente com tuberculose, assim como o paciente com hanseníase, né? Então, assim, e depois veio o paciente portador da HIV. Ele tem essa resistência? Tem sim. Até porque a medicação não é uma medicação muito agradável, né? São 4 comprimidos que o paciente acima de 45 quilos tem que tomar durante 2 meses, com 4 antibióticos, posteriormente mais 4 meses. Então, assim, tem muito preconceito ainda, não mudou muito, tanto é que é um conjunto de atitudes nossa nos municípios. O Dr. Celso, que é o médico responsável pelo tratamento de tuberculose no CISA, ele vai até os municípios e atende esses pacientes, orienta nas escolas, orientam as enfermeiras, para que as pessoas consigam ver que, assim, apesar de ser uma doença multifatorial, todo mundo está suscetível a contrair, né? Tanto a gente teve o caso há 2 anos atrás do cantor, o Thiaguinho, isso. Inclusive, ele fez parte de cartazes da campanha do Ministério da Saúde sobre o controle, né, e o tratamento da tuberculose. Então, para que haja essa adesão maior, é que a gente faz o tratamento diretamente observado. Então, desde 1993, o Ministério da Saúde entrou com essa estratégia, que o enfermeiro no município, o agente comunitário, ele acompanha esse paciente diariamente, né? Então, ele vê o paciente deglutindo esse comprimido. A gente sempre procura que esse paciente seja observado durante todos os dias da semana. Porém, as unidades elas atendem de segunda a sexta. E a gente também tem que observar a realidade de muitas unidades, que não tem um número de funcionários suficiente. Então, ele preconizou também que pudessem haver outras formas desse TDO. A domiciliar, que é o agente comunitário, o enfermeiro vai até a casa do paciente, o paciente indo até a unidade básica, né? Para isso a gente pede alguns incentivos, seja com alimentação, seja com vale transporte, a forma compartilhada, que é o que acontece no CISA, que o paciente é atendido por um médico ali na unidade e de lá ele é encaminhado para a sua unidade básica, o medicamento vai para a unidade básica, a gente não entrega esse remédio na mão do paciente e lá eles acompanham. E também quando não há essa possibilidade, que o paciente às vezes mora numa vila rural, numa localização mais afastada, em assentamento, a gente treina uma pessoa da comunidade para fazer essa observação.
a gente procura não orientar um familiar a fazer, porque aquela história de santo de casa não faz milagre é bem real, assim. A gente comprova que tem uma desistência muito grande. Então, para que não tenha esse abandono desse tratamento, a gente tem essa união entre a unidade básica, a atenção especializada e, assim, presidentes da comunidade, presidente de bairro, para poder avaliar. O Dr. Celso até conta uma história assim pra gente que quem dava medicação para um paciente era o dono do bar. Porque o paciente era etilista, ele ia até o bar para tomar a sua bebida todo dia e o dono do bar efetivava e via ele tomando a medicação. Então a gente sempre tem que procurar uma maneira desse paciente não abandonar. Que a partir do momento que ele abandona, aí a hora que ele vier numa recidiva, a medicação provavelmente já não será a mesma. Já é um paciente torna ele resistente são esses abandonos. Exatamente. E o uso da bebida alcoólica concomitante? Olha, a primeira coisa que os pacientes às vezes perguntam pra gente é se no final de semana ele vai ter que parar de tomar a cervejinha dele. A gente pede que, se possível, evitar uma grande quantidade, mas a gente não proíbe. Porque a gente prefere até prolongar, às vezes, o tratamento do que encerrar de uma vez. Porque o paciente às vezes pode se negar, eu vou ter que me privar durante 6 meses, né? Então, 6 meses sem poder socializar, sem poder tomar minha bebidinha, até porque ele já acaba se afastando um pouco, né, do convívio de algumas pessoas pelo preconceito que é gerado em cima disso, né, dele estar tratando da tuberculose. Micaele, é mito ou é verdade? O paciente começou a tomar medicação, ele não está mais transmitindo a partir de hoje ou de amanhã. Como é que funciona isso? Não, é assim. A gente pede que o paciente permaneça, né, usando a proteção, máscara, evitando o paciente bacilífero, no caso, né, que a baciloscopia dele deu positiva. A gente pede que pelo menos por 15 dias ele se proteja. Só que existem algumas referências bibliográficas que dizem que, na verdade, deveria se esperar a baciloscopia, né? Se a baciloscopia é feita, que é imediata, você colhe, você já faz a baciloscopia, a cultura é demorada um pouquinho mais. E ele está negativado, né? Então ele já não está transmitindo mais. Mas pelo menos 15 dias a gente pede. Então, na verdade, essa fala que existe, que hoje eu recebi a medicação, amanhã já não estou mais transmitindo, é uma fala que não é concreta, não é realidade. Não é concreta se você for o bacilífero positivo. Porque para identificar precisa fazer esse exame, né? Exatamente. Agora, se você, por exemplo, tem a tuberculose, mas você não está transmitindo os bacilos, sim, você tomou a medicação, na verdade você já não está mais transmitindo porque ela não se encontra ali no trato respiratório superior, né? Ela já está no pulmão. Então... E em relação ao meio, você falou que depende muito do meio externo de convivência do paciente. A gente é um país que tem um saneamento básico muito ruim e isso que interfere nessa situação de transmissibilidade altíssima, né? Você falou em 14º aí, é bastante. 16º, para quem falava há 20 anos atrás que a tuberculose estava erradicada, né? Que era isso que se veiculava na mídia, né? Até o ano passado e o ano retrasado teve campanha da Organização Mundial de Saúde para que se fosse erradicada a tuberculose. Mas o problema é que ainda as pessoas não têm um acesso, né? A gente ainda tem um número muito grande de pacientes, de pessoas que vivem na rua. A gente tem ainda também um número grande de pessoas em situação prisional, né? Que, inclusive, nesses casos, a gente nem espera que esse paciente permaneça por mais de 3 semanas tossindo. Então, começou a tossir, menos de 2 semanas, a gente já procura viabilizar que esse paciente seja tratado. Mas ainda as condições, a gente tem muito paciente também que mora longe da unidade básica, né? Que começa com aquela tosse, é só uma gripe, eu vou tomar um medicamento caseiro, vou tomar um xarope para tosse e vai levando. Então, tudo isso interfere muito, muito mesmo, porque o paciente, principalmente, além das condições de saneamento, ele também não tem muita informação a respeito. Isso é o que precisa se trabalhar bastante ainda, as campanhas educativas, né, em saúde, para que ele tenha, primeiro que ele saiba diferenciar se realmente ele está numa situação de risco ou não, né? E outra questão, a questão da própria promoção, questão de saneamento e de higiene. Sim, até porque os sintomas da tuberculose são diferentes do sintoma da gripe, né? A gente tem alguns fatores que são, assim, gritantes, que informam que esse paciente está com a tuberculose. Ele tem um emagrecimento, esse paciente tem sudorese noturna, de suar, de molhar pijama, de molhar lençol, além da falta de apetite. Essa falta de apetite também vem seguida de febre vespertina, aquela febre no finzinho da tarde, só que essa febre não ultrapassa 38,5.
Sem contar os pacientes ainda que não têm os sintomas, né? Ele pode tossir, esse paciente ou não, que é o sintomático respiratório, ele tosse. Essa tosse pode ser produtiva ou não, é isso que as pessoas às vezes confundem, né? Ah, não, mas a minha tosse é seca. E a tosse da tuberculose pode ser com produção de muco ou não, né? Purulenta ou não. Então, são sintomas que devem ser disseminados, inclusive até num dos treinamentos, nas palestras que a gente vai nas escolas, que as crianças, elas aprendem e conseguem passar isso de uma maneira muito mais fácil que nós adultos. Então, as crianças também ajudam, por isso que a gente procura ir nas escolas, orientar também professores, devido ao preconceito e para que também isso seja encerrado e que as pessoas possam ser tratadas. É uma ação bem complexa, né? Exatamente. Trabalhar frente a esse programa. Sim. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E sucesso na sua jornada aí na Semana de Enfermagem, que você vem ministrar também uma palestra. E agradeça, por favor, ao coordenador do CISA a sua liberação. Obrigada. Obrigada a você. Eu conversei agora com a enfermeira Micaele, coordenadora de enfermagem do CISA e que está à frente do trabalho de prevenção e tratamento da tuberculose. Nós ficamos por aqui, nosso tempo acabou. Até a próxima semana.